Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a tia Sandra tá mais arrumadinha, né? Passei um trem aqui no rosto, né, pra dar uma melhorada, porque ninguém é obrigado a ficar olhando pra cara feia de ninguém, não. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos fazer o capítulo 7 de Geografia, na página 214. Vamos lá? Os lugares e o tempo. Vamos começar com a página 214 e também com a 215, que aqui traz duas fotografias, olha só. Essa fotografia aqui, a fotografia A, representa uma cidade que parece ter sido fotografada muito tempo atrás, não é isso? Olha só. E aqui já é uma fotografia mais atual, né? Colorida. E é o mesmo lugar, tá vendo? O mesmo lugar. Vocês conhecem essa cidade? É a cidade do Rio de Janeiro. Cidade linda. Aqui nós vemos uma fotografia mais antiga, né? Olha só, não dá para ver prédios, tá vendo? Fotografia preta e branca. 127 anos depois foi tirada essa foto aqui. Interessante, né? Olha como mudou. Que coisa linda. Aqui nem tinha os veleiros, os barcos, as lanchas. E aqui tá cheio. Não tem prédios. Estão vendo? Tem muitas casas sim, mas não tem os prédios que nessa foto tem. Como as coisas mudam, não é? Nós mudamos constantemente. Imagina muito tempo depois. Nosso cabelo muda, nossa pele muda, até a cor dos olhos mudam. Vocês acreditam? Os lugares são transformados pela ação do homem, ou seja, o ser humano que modifica as ações da natureza, que são as águas, das chuvas, dos mares, dos rios, as forças dos ventos, do sol, né, o calor. Por que a tia tá falando isso? Vamos te dar um exemplo. Uma plantação linda de milho. Se tiver muito sol, é uma força da natureza, certo? Com muito sol, essa plantação de milho vai secar, não vai crescer forte. Aí, ao invés de estar verdinho, vai estar acinzentado, né? Marrom, seco. Aparentemente triste, que é uma tristeza, né? Perder a plantação. E se essa mesma plantação tiver muita chuva? Outra força da natureza. Muita chuva. Tudo que é demais estraga, não é verdade? Então, muita chuva nessa plantação também vai causar mal a ela. Então, não vai ser legal também. E isso transforma o lugar. Também nós vemos a ação dos seres humanos. Do que adianta nós termos uma cidade linda se está toda suja? Por quê? Porque nós, seres humanos, jogamos lixos na rua, não cuidamos direito das nossas casas. E aí? A cidade linda, cheia de árvores e flores, vai se transformando aos poucos em um lixão. Não vai adiantar nada, né? Nós transformamos os lugares, tanto para o bem quanto para o mal. Melhor ou bem, não é verdade? As chuvas também transformam os lugares, vamos colocar assim, na nossa cidade. Quando a chuva é muito forte, nós vemos nos jornais, casas são destruídas, barrancos desmoronam. Muitas coisas acontecem, tanto pela transformação do homem, que modifica os lugares, e da natureza. Aqui na página 216, nós vemos alguns exemplos, olha. Olha só, aqui é uma paisagem da cidade de Santa Catarina coberta por neve. Olha só. Muito legal, né? Lá tem neve, imagina que coisa boa, olha. Aqui as árvores estão secas, certo? Sem nenhuma folhinha. Na primavera, as árvores enchem de flores, de folha.
E olha só o que a força da natureza faz. Não tem nenhuma folha. Já aqui embaixo é uma área desmatada para o plantio de lavoura, lá no Mato Grosso. Olha só como é linda aqui desse lado. E para fazer a plantação, o homem destrói todas as árvores para plantar. Isso é uma modificação, é uma transformação feita pelo homem. Dê outros exemplos de transformações causadas pela natureza que podem ser observadas nos lugares. Nós vamos conversar sobre isso depois. E outros exemplos de transformações ocasionadas pelo ser humano e que podem ser observadas nos lugares. São os exemplos que a tia Sandra deu agora há pouco, não é verdade? Exemplos de transformações causadas pelo homem e pela natureza. Vão pensando aí que depois a gente vai conversar, certo? Na página 217, nós temos uma atividade. As fotografias a seguir mostram lugares modificados pelo ser humano e pela natureza. Pinte os quadros com as cores correspondentes a cada ação. De vermelho, nós vamos pintar a ação pelo ser humano. E de verde, a ação da natureza. Por exemplo, a primeira aqui, ó, essa daqui. Paisagem de uma praia em Jericoacoara, Ceará. O que vocês acham? Foi o homem que fez isso? Olha, pedra com um buraco, lindo, né? Foi o homem ou foi a natureza? O que vocês acham? A natureza, uma ação da natureza. Então, nós vamos pintar esse quadradinho de verde. Continuando na página 218, nós vamos ver os lugares são transformados em ritmos diferentes. O que quer dizer esse ritmo? Em momentos diferentes. As transformações dos lugares podem ocorrer em períodos de tempo diferentes. Algumas transformações são mais rápidas, outras são mais lentas. Conheça algumas transformações causadas pelo ser humano. Olha só, aqui nós vemos construções, tá vendo aí? Pontes, prédios, casas enormes, mansões, aí carros diferentes, caminhões e carretas cada vez maiores, é verdade? Instalações, aqui tem semáforo, tem fio de energia, de internet, de telefone, para tudo quanto é lado. Às vezes até atrapalha a visibilidade da cidade. Em Vitória, por exemplo, nós temos tantos prédios antigos, lindos, mas tem tantos fios, muito fio, bolos e mais bolos de fio na frente que a gente não consegue nem tirar uma fotografia bonita. Está atrapalhando o visual, né? Lá embaixo tem a pergunta. Em sua opinião, por que os seres humanos fizeram essas alterações nos lugares retratados nas fotografias desta página? Comente com os colegas. O que vocês acham? Por que são construídas obras grandes, pontes? Por que são colocados semáforos? O que vocês acham? É para a evolução, não é verdade? Às vezes é necessário cuidar de uma forma diferente usando a tecnologia. Por que existe hoje o semáforo? Porque a quantidade de carro é enorme. Nós vemos a construção aqui, Viana, Cariacica, né? Tá cheio de obra aí nas BRs, porque está sendo necessário a evolução, né? A tecnologia vai nos ajudando a evoluir, mas ao mesmo tempo vai destruindo a natureza. Na página 219, nós vamos continuar falando das chuvas intensas, né? Em curto período, que é aquela chuva forte que a tia já falou. Olha aqui, nessa fotografia, ó, derrubou aqui um barranco, um morro. Elas podem encharcar o solo e torná-lo mais pesado, por isso que ele cai. Desse modo, ele desliza da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo, transformando os lugares em poucas horas.
como a tia já tinha explicado, né? A chuva forte vem e leva tudo com ela. Também a força da água do mar, ao se chocar contra as rochas ao longo dos anos, pode desgastar os paredões rochosos no litoral, como a fotografia aqui, ó. A água vai batendo e vai transformando o lugar conforme o tempo vai passando. Na página 220, nós vemos duas crianças. Vamos lá. As ações da natureza ocorrem pela chuva, vento, além de promover transformações nos lugares e interferem no dia a dia das pessoas, certo? A variação da temperatura do ar, por exemplo, pode ocasionar essas interferências. Em dias de temperaturas baixas, ou seja, quando faz muito, muito frio, as pessoas costumam usar roupas que aquecem, roupas grossas, tomando chá, sopa, aquele leitinho quentinho, né? Que é a primeira fotografia aqui, ó, o menininho todo agasalhado. Isso também é uma transformação, não é verdade? E no calor, as temperaturas são elevadas, né? Está muito quente. Aí nós vamos usar roupas mais frescas, nós vamos nos hidratar mais, dar preferência a alimentos leves, sucos, saladas. Nós podemos brincar ao ar livre, olha só, que é o que está mostrando na fotografia também. Aí a tia Sandra pergunta: é uma transformação do lugar quando está frio e quando está quente? É sim. Por quê? Porque nós nos transformamos também. Se está frio, nós vamos nos agasalhar. Se está quente, nós vamos nos refrescar. Não é isso? Na página 221, nós temos mais uma atividade. Assinale com o X na segunda imagem as transformações na paisagem do lugar retratado. Nós vamos ver o antes e o depois. Nós vamos marcar o X no depois. Qual foi a transformação? A letrinha A pergunta: em sua opinião, a transformação no lugar mostrado acima da casinha aconteceu em um período longo ou curto? Para qual finalidade a moradia foi transformada? O que vocês acham? Ela foi transformada por quê? Porque ele achou bonito? É para deixar ela maior, né? Nós construímos uma casa, aí com o passar do tempo a gente vai ver, não, eu posso fazer uma transformaçãozinha aqui, uma obrinha ali, outra aqui, e vai ser melhor, né? Aí a gente coloca mais um cômodo, 2, para podermos vivermos melhor. Ou nasce um bebezinho, ai, vai ter que fazer um quartinho agora. Aí aumenta a casa. Nós vamos marcar o xizinho somente na imagem número 2, tá bom? Que é o depois. A atividade número 2 está na página 222. De acordo com as características dos dias retratados, contorne de vermelho as peças de roupas e alimentos mais adequados para a menina. E de azul, as peças de roupas e alimentos mais adequados para os meninos. Agora é com vocês. Nós vamos finalizar a página 223 falando sobre o que nós estudamos, que foi as transformações pela ação dos homens, dos seres humanos, e pela ação da natureza. Quando a tia fala ação do homem, quer dizer homem e mulher, tá bom? E vocês crianças também, né? Porque eu sei que existem crianças que jogam lixo no chão, e isso transforma a natureza também, tá bom? Não é só o homem e a mulher adulta. A criança também tem a capacidade de modificar, transformar o lugar onde nós moramos. Pessoal, boa aula para vocês, boa atividade. Só tem 2 atividades, bem facinho, tá bom? Beijo, até a próxima.